Coisas que as pessoas acham que é oratória e não é. Se você está chegando por aqui agora, eu sou Daniela Cardoso, mentora de oradores e palestrantes, treinadora comportamental, e neste canal eu te ajudo a ativar a sua oratória de impacto. Se você gosta desse conteúdo, já se inscreve no canal, ativa o sino de notificação para você acompanhar tudo que a gente posta. Toda semana tem vídeo novo, tem podcast, tem live ao vivo, tem muito conteúdo para você transformar a sua comunicação. Neste vídeo eu vou compartilhar sobre o que as pessoas acham que é oratória, só que não é não. Tem muita gente que acredita que isso é oratória, mas não é. Tem gente que pensa que oratória é fazer uma coisa, mas é fazer outra. É isso que eu vou te falar agora. Isso não é oratória e eu te garanto, falar difícil não é oratória. Falar difícil mostra que você tem conhecimento sobre algo. Falar difícil, técnico, com uma linguagem mais técnica sobre a sua área de atuação, mostra que você estudou sim, que você domina o conteúdo, mas não significa que isso vai te ajudar a se comunicar, fazer com que o outro de fato entenda o que você está dizendo. Quando nós nos referimos à oratória, à arte de conectar pessoas, à arte de falar em público, mas não só o falar ao léu, falar com o compromisso de conectar e se fazer entender pelo outro. Aí eu entendo que se eu usar palavras difíceis demais, o outro não vai me entender. Oratória não é sobre falar difícil e falar técnico, é sobre se fazer entender. Em alguns casos, é importante sim você usar o termo técnico, mas logo depois explica o que esse termo técnico significa para que você consiga conectar as pessoas que compreendem o que é esse termo, mas você também consiga conectar, ensinar, se fazer entender por outras pessoas que não dominam essa informação. Um exemplo disso são advogados como eu, só que são advogados que usam o juridiquês. Usam muitos termos técnicos e vão conversar com um cliente e o cliente não consegue entender exatamente o que esse advogado está dizendo. A sugestão é: explique, use o termo técnico, mas explique o que significa. Explique de uma maneira muito mais simples para que o outro compreenda. Não é somente sobre você retirar o termo técnico, retirar essa palavra que para alguns é difícil. Você também pode usar a sua oratória para ensinar. Então, use esta palavra, esse termo técnico, mas explique o que significa. Claro que em algumas situações isso vai prolongar um pouco mais a tua oratória, o teu tempo de fala. Mas mesmo que prolongue, você vai contribuir para ensinar outras pessoas e vai permitir que elas entendam, compreendam o que você está dizendo. Então não é sobre falar bonito e falar difícil, é sobre se fazer entender pela pessoa que está te ouvindo. Ela precisa compreender o que você vai dizer. Isso é mais importante do que falar difícil. Até porque quando você fala difícil demais, quem vai prestar atenção? As pessoas vão olhar e vão dizer: eu não estou entendendo nada, não sei nem o que é isso aqui. Inclusive, essa semana eu atendi um cliente que já depois dos seus 40 anos foi fazer uma faculdade. E estudando, ele ouvia o professor explicar, mas ele não entendia os termos técnicos. Só que ele não parou. Ali na faculdade é o lugar onde ele realmente tinha que aprender os termos técnicos, de fato. E ele aprendeu esses termos, ele persistiu, insistiu e estudou. Hoje ele conhece os termos técnicos, mas ele se comunica com as pessoas de forma muito mais simples. Ele aprendeu, mas ele entendeu que o se comunicar com o outro é sobre se fazer entender, não sobre falar difícil. Isso aqui também não é oratória. Decorar suas falas como se você fosse um robô. Decorar a tua palestra do começo até o fim. Você fala como se fosse um robô sem emoção. Me lembra até a música da Pitty. Sabe aquela música que fala do robô? Não sei, não lembro como é o nome da música, mas ela fala assim: aonde estão meus olhos de robô? Eu não sabia, eu não tinha percebido, eu sempre achei que era vivo. Quem fala robotizado acha que está falando com emoção, mas não está. Isso não conecta a plateia.
É interessante você falar com naturalidade. E a naturalidade pode ser aprendida. Curso de oratória também te ajuda a falar de maneira natural, sim. Tem gente que acha que ao fazer um curso de oratória vai se tornar robotizado. Muito pelo contrário. Você vai aprender a usar a técnica com naturalidade. É só você treinar. Existem alguns profissionais que recomendam que você decore tudo o que você vai dizer. Eu não recomendo isso. No meu ponto de vista, falas decoradas não é oratória. Fala robotizada não é oratória. Oratória você entende, você até sabe algumas frases que já estão decoradas na sua mente. Você sabe algumas frases e você utiliza isso, verbaliza, compartilha, mas não ter tudo decorado. Isso te engessa, te deixa preso. Isso faz com que você se distancie da plateia. Uma fala mais natural, que interage, que olha para um lado, que olha para o outro, que entende aquilo que a plateia está te oferecendo também. Às vezes alguém na plateia faz um comentário e você aproveita o comentário da plateia e agrega à tua palestra. Isso é oratória. Se estiver tudo decorado, não abre espaço para essa interação. Se alguém interagir com você em algo que não está no teu script, que não está no teu roteiro. Oratória é sobre aprender a técnica e utilizar de maneira leve, de maneira natural, descontraída. Você acha, por exemplo, que tudo que eu estou falando aqui eu estou lendo o TP? Não, não estou lendo não. Eu estou olhando para a lente da câmera e conversando com você. Aqui eu tenho os tópicos do que eu vou dizer a você. Mas eu não estou lendo, não está tudo decorado. Oratória te ajuda a se expressar de uma maneira mais segura, natural, autêntica, livre. Isso não é decoreba. Copiar alguém que você admira também não é oratória. Você pode até buscar modelos referenciais. Você pode se inspirar com alguns oradores que para você se expressam muito bem. Só que você não vai copiar e falar exatamente como ele fala. Até porque nós não estamos falando de imitação. Estamos falando de oratória. Imitação não é oratória. Oratória é quando você busca até um modelo referencial para trazer e agregar algumas características que esses oradores que você admira têm. Então, se você for imitar o outro, você não vai desenvolver, de fato, a sua oratória livre, se expressando sem medo, com autenticidade e gerando realmente um impacto positivo na vida do outro, da pessoa que está te ouvindo. Para que você consiga realmente impactar a vida do outro, você precisa permitir que as técnicas de oratória impactem a tua própria vida. Ativem em você confiança, naturalidade, autenticidade de fala. E aí sim você vai conseguir encontrar o teu modelo referencial. Os modelos inspiradores te ensinam, te orientam, te inspiram, mas não é para você copiar exatamente o que o outro está fazendo. Tenha a coragem de buscar modelos referenciais, mas criar o seu próprio modelo, criar a sua oratória de impacto. E é por isso que eu sempre falo sobre o desenvolver o raciocínio do orador de impacto. No curso Expressão Sem Medo é isso que eu te ensino, a eliminar o medo e ativar a confiança para se expressar, para que você desenvolva o teu raciocínio de orador. Aprenda as técnicas de oratória, mas também se sinta livre para ser você, sem copiar ninguém, porque cópia não é oratória. Nunca errar, nunca, você nunca vai errar. Orador nunca erra. Isso é uma grande mentira. Orador é um ser humano e foi ser humano, pode errar. Foi um ser humano, ele está vulnerável, ele pode escorregar, ele pode esquecer, ele pode gaguejar, ele pode tropeçar em algo. Não errar não tem a ver com oratória. O orador nunca erra. Isso é uma grande mentira. O orador é aquele que até pode errar, mas ele sabe contornar o obstáculo. Assim como uma água numa cachoeira, ela flui, ela cai e ela flui diante das pedras que são obstáculos no meio do caminho, ela contorna e segue. Assim é um orador. Ele entende que ele pode errar e gaguejar, mas ele vai contornar o obstáculo, vai corrigir a fala e vai seguir.
Você que me acompanha há mais tempo por aqui já sabe que tem vários vídeos meus aqui com trechos de erros de gravação, ou eu bati aqui no copo e deixei isso acontecer. Isso pode acontecer com você. E por que muitas pessoas colocam tudo de forma milimetricamente perfeita? Porque elas têm dificuldade de lidar com o erro. E elas querem mostrar para você que elas são perfeitas. Só que a perfeição não existe. A perfeição é irreal. A realidade é que nós vivemos dia após dia lidando com a nossa vulnerabilidade. Isso é ser orador. Orador entende que tem dia que ele vai olhar para a câmera confiante e seguro para falar. Mas tem dia que pode ser que ele não esteja tão seguro assim. Tem dia que ele pode estar focado, mas tem dia que ele pode dispersar. Mas ele aprende a técnica de oratória e com a técnica da oratória ele consegue reprogramar a própria mente, consegue ativar os recursos de um verdadeiro orador de impacto e segue comunicando, compartilhando aquilo que você sabe, aquilo que ele sabe, aquilo que você sabe. Isso sim é um orador. Agora, nunca errar não existe. Isso não é ser um orador. Esse conteúdo fez sentido para você até aqui? Se você gostou desse conteúdo, se inscreve no canal e ativa o sino de notificação para você acompanhar tudo que a gente posta por aqui. Aqui a gente fala da oratória da vida real. Falamos como você pode ativar a sua oratória de impacto, exercendo a sua liberdade, se expressando sem medo, se expressando com confiança, sendo apenas você com os recursos de um verdadeiro orador de impacto. O último tópico que eu selecionei para este vídeo é ter a voz impostada o tempo inteiro. Isso também não é oratória. Falar assim o tempo inteiro, o tempo todo com a voz impostada. Nossa, deixa eu falar desta maneira agora, vou falar desta forma. Isso não é oratória. Oratória é você conseguir se expressar com as pessoas, sendo você, entendendo que em algum momento você pode até mudar um pouco o tom, porque ali naquele momento, aquele trecho daquela fala pede isso. Mas você não vai fazer isso o tempo inteiro. Você não vai ficar o tempo inteiro impostando a sua voz. Isso é irreal. Isso distancia você da plateia. Saber usar a tua voz, modulando a tua voz, entendendo que horas você vai utilizar a voz de uma maneira, em outros momentos de outra forma, dependendo do que você vai contar, da história, do trecho da tua palestra, da emoção que você quer transmitir. Isso sim é oratória. Esqueça a impostação vocal utilizada o tempo inteiro na tua fala. As pessoas sabem que essa voz não é de verdade. Elas sabem disso. Então, seja você. Aprenda a usar a tua voz. E a tua voz de impacto permite que você tenha uma oratória mais fluida, que modula, que impacta, que emociona, que faz a diferença. E entende que oratória é presença. Oratória não é performance. Você até vai performar com a sua oratória, mas se você ficar pensando na palavra performance, atuação, você se distancia do outro. Pense que a oratória é essência. Oratória é você. Ser um orador de impacto não é somente para palestras, vídeos ou palco. O que eu mais digo aqui é que oratória, a técnica da oratória de impacto, você utiliza em qualquer momento. Você utiliza numa conversa a dois, num feedback com um colaborador. Você utiliza numa reunião, gravando um vídeo, não só para palestras, não é só para o palco. Oratória você utiliza até para uma DR, porque a oratória é sobre saber se expressar sem medo, saber se expressar com confiança, saber se expressar com coragem, saber se expressar de forma a conectar o outro, que o outro esteja atento a você. Isso é oratória. Eu desejo que você desenvolva a sua oratória de impacto e que ela faça a diferença na tua vida e na tua carreira. E se esse vídeo fez a diferença para você, ativa o sino de notificação, se inscreve aqui no canal, deixa o teu comentário, me diz se você já sabe utilizar a sua oratória de impacto e aproveita, lembra daquele amigo que precisa aprender sobre isso? Clica no compartilhar e envie esse link para ele, para que ele também aprenda a se expressar de maneira mais confiante, segura, assertiva, estratégica e autêntica.
Eu te espero no próximo vídeo. Até lá!